O chofar é um instrumento não feito por mãos humanas, no caso o chofar de chifre. O chofar também, havia o chofar feito de prata, que também cumpria o seu propósito. Ele é um instrumento que representa o que Deus quer de nós, da nossa vida. O chofar, ele é o chifre do carneiro. E ele é oco por dentro para sair o som. Para sair o som do chofar, tem que tirar toda aquela carne que tem dentro do chifre. Fala para o irmão se ele está entendendo o que Deus quer. Fala para o irmão, você quer ser a boca de Deus? Chofar de Deus na terra? Tira toda a carne, irmão. Olha outra coisa interessante. Quando o meu esposo comprou esse chofar, ele ainda não tinha sido limpo. E enquanto ele não for totalmente limpo, irmãos, ele tem um mau cheiro terrível. Um mau cheiro, quem lembra dessa época, né? Misericórdia, não dá para explicar. É um cheiro horrível de carne podre que fica lá dentro. E até quando ele tocava, aquele cheiro fica impregnado. Aquele cheiro fica impregnado. Aí um outro irmão, né, que já tinha o chofar há mais tempo, ele ensinou como que tinha que lavar, como que tinha que limpar, que todo dia tinha que colocar dentro dele água, sabão e umas pedrinhas dentro dele. Tinha que pôr alvejante e chacoalhar, aquelas pedrinhas iam, né, tirando todo o restinho de carne que tinha lá. E todo dia tinha que fazer isso, todo dia. Graças a Deus, hoje está limpinho. Graças a Deus. Vocês estão entendendo? Então o chofar simboliza também a marca da redenção na nossa vida. Para você chegar ao ponto de ser a boca de Deus, uma boca profética do Senhor. Ah, mas eu sou um chofar. Às vezes é um chofar que não foi limpo ainda. Quantos estão entendendo? É chofar, mas é um chofar que ainda não foi limpo, não foi tratado. E depois de feito tudo isso, ele deve receber uma unção, deve ser ungido antes de ser tocado, e assim por diante. O chofar libera também a unção específica de cada ministério. Teve um irmão uma vez que comprou um chofar, e ele veio aqui para nós ungirmos o chofar dele. Aí eu perguntei para ele, irmão, você tem certeza que você quer que a gente unja? Não, eu quero sim. Eu falei, porque se nós ungirmos, a mesma unção que flui aqui vai fluir lá na tua igreja. Ah, é? Eu falei, é. Porque ele não era o líder da igreja, vocês estão entendendo? Ele era um obreiro da igreja. O pastor sabia que ele ia comprar um chofar e tal, tudo direitinho. Mas depois você vai tocar esse chofar lá, o mesmo mover aqui vai acontecer lá. E daí, como que a igreja vai receber isso? Como que a igreja vai receber? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então precisa andar em aliança. Uma igreja que anda em aliança, ela pode e deve receber a unção do chofar, da sua cobertura, para tocar o chofar na sua igreja. Ele não deve ir em outro lugar ungir o chofar. Vocês estão entendendo? Porque aquele que unge o chofar, ela também serve para liberar a visão ministerial, a visão apostólica. Então é coisa tremenda, não é algo assim banal. A Bíblia diz em Coríntios que se o toque do chofar não for claro, como que as pessoas vão se preparar? Presta atenção. Alguns dizem assim, mas isso aí é problema de quem toca o chofar. Fala para o irmão, você que pensa. É responsabilidade de quem toca saber o que está tocando, e é responsabilidade de quem ouve saber qual é a convocação solene.
que adianta tocar e o povo não entender? O que adianta? Por exemplo, se eu pedir para tocar o chofar aqui, um toque específico, você vai saber o que está sendo liberado e o que é para fazer? Não. Então, se nós adotamos, se nós nos abrimos para tocar o chofar, para estabelecer essa restauração, porque Deus está restaurando, é algo que Deus restaurou. Porque vai ter um dia que vai ser tocada as últimas trombetas, irmãos. Sabe qual vai ser o toque? Ajuntamento para todo o povo de Deus. Vocês sabem aonde que nós vamos nos ajuntar, né? Lá diante dele. Lá diante dele. A Bíblia diz que dos 4 cantos da terra se ouvirá o chofar, e todos terão que responder o chofar. Fala-se por irmão, até quem já morreu. Até quem já morreu vai ter que ouvir o toque do chofar, da convocação geral, e vai ter que se apresentar diante dele. Então Deus está restaurando o toque do chofar. Deus está restaurando. É um instrumento profético, e eu tenho tido essa preocupação já há um tempo. No Sim Amém 2005 eu já falei sobre isso, alguns lembram, da banalização do chofar. Quantos lembram que eu falei até de um irmão que ele queria, porque queria o chofar, mas ele não conseguiu o chofar lá de Israel, ele foi e comprou um berrante mesmo. Porque ele queria, né? Vai um berrante mesmo. Como eu falei, e torno a repetir, berrante chama vaca. Chofar chama ovelha. O que nós queremos na igreja? Vacas de Bazã? Ovelha. Falei também de um outro irmão que ele foi num seminário e ele aprendeu sobre batalha espiritual, sobre ato profético. Não aprendeu entre aspas, né? Ouviu falar. E ele chegou na igreja, ele chegou empolgado. E ele chegou lá e ele falou: pastor, nós temos que fazer batalha espiritual nesse bairro. Eu já comprei o chofar. Está aqui, ó, vamos sair aí tocando chofar, fazendo ato profético, para a gente conquistar aqui o nosso bairro. O pastor falou: calma, irmão, eu estou estudando ainda sobre isso, eu ainda tenho algumas dúvidas, deixa eu tirar essas dúvidas primeiro. Ah, pastor não tem fé. E aí ele saiu, já que o pastor não quer, eu vou sozinho mesmo. Misericórdia. E ele saiu, irmão, sozinho pelo bairro, na frente de terreiro de macumba, cemitério, tudo que é coisa, ele saiu ali tocando chofar. Resumindo, uma semana depois, estava na UTI. Apareceu tudo que é doença no corpo dele, que não sabiam nem explicar. Não é coisa que se faça uma pessoa só. Fala para o irmão, acho que ele pensou que ele era o Rambo do exército. Fala para o irmão, você não é o Rambo do exército de Deus. A pessoa assiste lá o filme do Rambo, soldado solitário, sozinho vence a guerra, e ele pensa que no exército de Deus tem Rambo também. Não tem, irmãos. Aquilo lá é ficção. Não tem Rambo no exército de Deus. Ato profético, tudo que é profético deve ser feito debaixo de oração profética, debaixo de direção profética. Senão não é ato profético, é feitiçaria. Fala para o irmão se ele entendeu. Fala, se não tiver direção profética, não é ato profético, é feitiçaria.
Porque é coisa muito séria, irmãos. Quantos já estavam aqui quando Deus direcionou que nós fizéssemos caminhadas de oração aqui? 7 voltas. 1 volta cada dia e no sábado 7 voltas, sem falar nada. Os irmãos falaram, pastora, caminhar não foi difícil. Difícil foi ficar quieto. Ficar calado que foi difícil. É para ficar quieto, não era para falar nada. E às vezes alguns alunos nos encontravam aqui, né, que era 7 horas que nós saímos, e eles, paz do Senhor, e a gente não podia responder. E aí a gente chegava aqui no seminário e eles, eu fiz alguma coisa, eu deixei de pagar a mensalidade, que ninguém me respondeu, ninguém me cumprimentou. Eu falei, não, irmão, desculpa, assim, nós estamos fazendo algo que Deus direcionou. E quantos lembram o motivo pelo qual nós fizemos aquelas caminhadas? O que Deus fez? Cumpriu. Cumpriu. É sério, quando há direção profética, quando Deus manda, o que nós fizemos? Nós giramos a chave, nós ativamos a chave com a caminhada. Quando você caminha em círculo, na direção de Deus, você está girando, ativando a chave do reino. Nós tínhamos um problema para resolver. No meio da mensagem, começavam as janelas tremerem, né? Os irmãos falavam, e o tuxe-tuxe começou. Tinha uma boate aqui, uma danceteria aqui, mais de 18 anos. Mais de 18 anos. Terminava o culto, tinha que falar para os irmãos, dá paz ao Senhor logo e vão logo embora, irmãos. Daqui a pouco começava, até tiroteio tinha. Até tiroteio. E oramos e Deus mandou ativar. Deus mandou fazer isso. E Deus tomou a causa e Deus resolveu. Amém? Na escola, a mesma coisa, lá ao redor lá da escola de príncipes. Tinha também na esquina lá da escola ponto de homossexualismo. Quantos lembram disso? Que também eles achavam que era deles o local. Sempre foi deles o local. Deus mandou caminhar lá também, ativar a chave, direção profética, algo orado, algo buscado, discernido por autoridade espiritual, por oficiais de Deus. Mesma coisa. Fechou as boates, as coisas que tinham ali, abriram igreja, abriu mais escolas, e a própria prefeitura tirou aquele ponto que tinha lá, de promiscuidade. Teve uma pessoa que falou, eu não acredito nesse negócio de ato profético, não adianta nada. Eu falei, não adianta para você, para nós adianta. Aí ficou me olhando assim. Se não adianta, porque não foi profético. Se foi profético, vai adiantar. Amém, irmãos? Se tiver direção profética e debaixo de cobertura apostólica, fala, tem que ter direção profética e cobertura apostólica. Amém? E há certos tipos de atos proféticos que não é uma igreja sozinha que deve fazer. Tem mais isso também. Essa é uma igreja de adoradores, de intercessores. É a plataforma que o Senhor nos mandou estabelecer. Desde o começo, adoração e intercessão. Então, nós não podemos ser intercessores alienados ou adoradores que adoram a quem não conhece. Vocês estão entendendo? Nós precisamos saber aquilo que nós estamos fazendo. Como Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. O Paulo falou também, eu não guerreio como quem soca o ar, sem saber o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Ato profético, tudo que é profético, inclusive o chofar, é algo que precisa funcionar na cadeia de autoridade e dentro das ordenanças do Senhor, dentro das ordenanças de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está restaurando muitas coisas.
Quantos lembram quando não se dançava na igreja? Quando não se batia palma na igreja? Bater palma era pecado. Como diz o apóstolo Davi, se você chegar na casa do irmão e ele não tiver campainha, você tinha que ir embora. Porque bater palma é pecado. Quantos lembram que o apóstolo Davi falou isso, né? É pecado bater palma, não pode, mas a Bíblia diz que é para aplaudir o Senhor, que é para bater palmas para o Senhor. Até os rios batem palmas. Não está escrito assim na Bíblia? Teve um tempo que nem se falava nisso, mas graças a Deus, Deus restaurou. Restaurou ou não restaurou? Então vamos aplaudir o Senhor? Celebrai o Senhor com palmas, com brados, com júbilo, com cântico, com celebração. Glória a Deus. Aleluia. Se fosse antigamente, estariam todos excluídos. Mas Deus restaurou. E Deus restaura por meio de autoridades. E aí, instrumentos musicais, bateria, teve, né? Que era proibido, bateria. Eu me lembro de uma ocasião em que foi uma igreja proibiu bateria na igreja, depois de já ter instituído a bateria. Proibiu. E eu me lembro de muitos bateristas que se desviaram. Certamente amavam mais a bateria do que Jesus. Não suportaram. Mas Deus restaurando. Quando se restaurou a dança, meu Deus do céu. Até hoje tem gente que acha blasfêmia. Não é verdade? Onde já se viu dança na igreja. Esse povo não tem reverência. Esse povo não tem temor. Quando já ouviram falar mal da dança? Levanta a mão. Olha só. Onde já se viu dançar na igreja? Isso é coisa do mundo. Mas a Bíblia diz também, não diz? Celebrai com dança. Agora, não é porque é para celebrar com dança que é para dançar de qualquer jeito, é? Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo que é profético, tudo que é restauração, precisa ser feito com ordem, com decência, no tempo e no modo. Por que muitos se escandalizaram com a dança? Eu já vi, e talvez você já tenha visto, grupo de dança dançando com roupa indecente. Infelizmente, irmãos. Aí a pessoa que já não entende fala assim, está vendo? Ó, vai dizer que isso aí é de Deus? Não precisa nem ser muito espiritual para ver que não é. Roupa transparente, roupa decotada e tanta coisa que não convém. Dança igual a do mundo. A dança do povo de Israel, para você ter uma ideia, a dança do povo de Deus era uma dança sem requebro. Era uma dança que eles não requebravam. A dança que requebrava eram as danças pagãs, como dança do ventre e tantas outras danças. Mas se a pessoa só vê que celebra o Senhor com dança, ela pensa que qualquer coisa vale. Vocês estão entendendo? Ela pensa que qualquer coisa vale de qualquer jeito, sem princípio. Teve uma moça que estava entrando no Ministério de Dança, ainda era lá na Murici. E ela falou assim, eu estou entrando no Ministério de Dança, mas eu uso blusinha com o umbigo de fora. E agora? Eu falei, agora fica você e teu umbigo de fora do Ministério da Dança. Ah, pastora, é verdade. Você crê que tem esse chamado? Então tem pré-requisitos. Não pode ser com sensualidade. Senão não é dança santa, é dança profana.
O povo dançou diante do bezerro de ouro. Caiu na farra. Está escrito na Bíblia. O povo caiu na farra, adorando o bezerro de ouro. E eles dançaram diante do bezerro de ouro. Eu já ouvi pessoas falando, está vendo a dança aqui? Não pode mesmo. Eles dançaram para o bezerro de ouro. Parece que só lê aquilo lá, não lê mais nada. Mas nós precisamos, se estamos caminhando em restauração, a obra ainda continua, ainda estamos em obra, ainda há muita coisa para ser restaurada, como o apóstolo Francisco Nicolau falou. Deus também está restaurando o princípio das festas. Não significa que você vai para o céu ou deixa de ir para o céu se fizer ou não fizer festa, senão nós, misericórdia. É o princípio da festa. Cada festa, nós precisamos entender o que ela significa no espiritual. O que aconteceu no espiritual, para nós liberarmos aquilo. O aspecto legal da coisa, Jesus conquistou. Nós vivemos o legal e o vital. Como assim? Imagina que uma família está em extrema dificuldade financeira. A família inteira. Mas existe uma herança para ser recebida, que o pai da família, o chefe da família, tem direito. Aí mas para ele receber essa herança, ele precisa ir lá no cartório,